Às vezes a gente acha que os planos de Deus precisam de um cenário grandioso, de um palco iluminado, mas a história do nascimento de Jesus nos ensina que muitas vezes Deus usa as coisas mais comuns da vida para realizar os seus propósitos eternos. Tudo começa com uma decisão política. Um decreto do poderoso imperador César Augusto. Ele ordena um recenseamento em todo o Império Romano, e cada pessoa deveria voltar à sua cidade de origem para se registrar. Por causa disso, um carpinteiro chamado José, que era da linhagem do rei Davi, precisou deixar sua casa em Nazaré, na Galileia, e fazer uma longa e cansativa viagem até Belém, na Judéia. E ele não foi sozinho. Com ele estava Maria, sua noiva, que estava grávida. Para qualquer um que olhasse, era só mais um casal cumprindo uma ordem do governo. Uma viagem desconfortável, mas o céu já sabia. O maior evento da história estava prestes a acontecer no lugar mais improvável. Pense um pouco em Maria e José. Ela não era uma rainha, nem uma mulher rica. Era uma jovem simples de uma cidade pequena. Ele não era um general ou um político influente. Era um artesão, um carpinteiro. Pessoas comuns, entre aspas. E mesmo assim, Deus olhou para eles e confiou o maior e mais precioso presente de todos os tempos, seu próprio filho. Eles não questionaram, eles não duvidaram, eles obedeceram em silêncio. Imagine a jornada, o cansaço, a poeira da estrada, a preocupação com o bebê que estava para nascer. E quando finalmente chegam a Belém, a cidade dos seus antepassados, eles enfrentam uma dura realidade. Não há lugar para eles. Nenhuma porta se abre. Todas as hospedarias estão lotadas. O Salvador do mundo, o Rei dos Reis, estava prestes a nascer, mas o mundo não tinha um quarto para recebê-lo. Ele já começa a sua vida na terra sendo rejeitado antes mesmo de ser conhecido. E é aí que o cenário se torna ainda mais humilde. Sem um quarto confortável, sem lençóis limpos, sem aplausos ou recepção, Maria dá à luz o seu filho primogênito. Com todo o cuidado de uma mãe, ela o envolve em faixas de pano e o deita em uma manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É um coxo, um lugar onde os animais comiam. O Rei do Universo nasce onde ninguém escolheria nascer. O Criador do céu e da terra repousa onde os animais se alimentam. E isso não é um acidente, não é um erro de planejamento. É uma mensagem poderosa. Deus está nos dizendo desde o primeiro momento: eu escolho a simplicidade, eu escolho a humildade, eu escolho estar perto dos esquecidos, dos pequenos, daqueles que o mundo não valoriza. A grandeza de Deus não está no ouro nem nos palácios, mas no amor que se esvazia e se faz pequeno por nós. Enquanto toda essa cena de simplicidade acontecia em Belém, algo extraordinário acontecia nos campos próximos. Longe das luzes da cidade, longe dos palácios e das pessoas importantes, alguns pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite. Pastores, naquela época, eram pessoas simples, muitas vezes desprezadas pela sociedade. Eram considerados impuros e não tinham muito valor. E é justamente para eles que o céu decide se manifestar. De repente, uma luz gloriosa brilha no meio da escuridão e um anjo do Senhor aparece. O medo toma conta deles, mas o anjo diz palavras que mudariam o mundo. Não tenham medo. Eu trago para vocês uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E qual era o sinal para que eles o reconhecessem? Não era uma coroa, não era um cetro de ouro. O sinal era este: vocês encontrarão um bebê envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, uma multidão de anjos se junta ao primeiro, cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O céu canta, enquanto a terra ainda nem sabia o que estava acontecendo. Depois que os anjos foram embora, aqueles pastores não ficaram parados. Eles não duvidaram. A Bíblia diz que eles disseram uns aos outros: vamos depressa até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram com urgência, sem hesitar. E chegando lá, eles encontraram exatamente o que o anjo havia dito: Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. O sinal era real, a promessa era verdadeira. E ali na frente daquela cena tão simples, eles entenderam algo profundo. Deus não escolheu os sábios, os ricos ou os poderosos para receber a primeira notícia do maior milagre da história. Ele escolheu os humildes, os marginalizados. Ele revelou sua glória aos corações simples. Depois de verem o menino, eles não conseguiram guardar aquilo para si. Eles saíram dali, contando a todos o que tinham visto
e ouvido sobre aquele bebê. Eles se tornaram os primeiros evangelistas, os primeiros a espalhar a boa notícia. E Maria, no meio de toda aquela agitação, dos anjos, dos pastores, do nascimento em um estábulo, o que se passava no coração dela, a Bíblia nos dá uma pista linda. Diz que Maria, porém, guardava todas estas coisas e meditava sobre elas em seu coração. Ela não entendia tudo completamente. Como poderia? Era tudo grande demais, misterioso demais, mas ela confiava. Ela acolhia o mistério. Ela guardava cada detalhe, cada palavra, cada olhar e refletia sobre o significado de tudo aquilo. Isso nos ensina uma lição preciosa. Nem todo milagre na nossa vida precisa ser totalmente explicado ou racionalizado. Alguns milagres precisam apenas ser recebidos com um coração grato e confiante. Como Maria, às vezes, a nossa parte é apenas guardar e meditar, permitindo que Deus trabalhe em nós, mesmo quando não entendemos o processo por completo. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança mesmo em meio a elas. O nascimento de Jesus é cheio de significados profundos. O dono de todo o ouro e prata do mundo nasceu sem nada, em completa pobreza. Por quê? Para nos mostrar que o nosso valor e o amor de Deus não dependem de status, de riqueza ou de posses. O Criador de todo o universo entrou na sua própria criação, se fez frágil, dependente. Por quê? Para nos mostrar que Ele não é um Deus distante, intocável, mas um Deus que vem ao nosso encontro, que se faz Emanuel, Deus conosco. Jesus não veio como um rei conquistador, com exércitos e poder. Ele veio como um servo, nascendo em um lugar de servos. Isso vira nossa lógica de cabeça para baixo. Isso nos ensina algo revolucionário. Deus não está procurando lugares perfeitos ou pessoas perfeitas. Ele não procura catedrais de ouro ou corações impecáveis. Ele procura corações disponíveis. Ele nasce onde há espaço para Ele, mesmo que esse espaço seja simples, humilde, quebrado, mesmo que seja improvável como uma manjedoura. A história do Natal não é só um conto bonito sobre um bebê. É uma história que nos confronta, que nos traz um grande exemplo. Porque aquele que tinha direito a toda a glória do universo, escolheu a humildade de um estábulo. Aquele que poderia ter nascido em palácio cercado de nobras, escolheu uma manjedoura e a companhia de pastores. Ele se esvaziou para nos preencher. Ele se fez pobre para nos enriquecer. E a pergunta que essa história deixa ecoando através dos séculos até chegar a nós, hoje, é esta: diante de um Deus tão humilde, tão acessível, há espaço para Ele em nós? Há espaço na nossa vida corrida, nos nossos planos, no nosso coração? Ele ainda busca um lugar para nascer. A pergunta é: vamos oferecer um coração simples e acolhedor, ou uma hospedaria cheia? Se essa mensagem sobre o verdadeiro significado do nascimento de Jesus tocou o seu coração, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco por essas histórias que têm o poder de transformar vidas. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.